Médica, que é pesquisadora do MIT, já fez pesquisas também para Boston University, também para a Harvard, e ela gentilmente cedeu um momento nessa sexta-feira de sol, que a gente vê o mundo passar pela janela, mas com o maior gosto de estar ajudando no isolamento social. Estou falando da nossa médica, doutora Camila Maciel de Oliveira. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Eduardo. É um prazer ter hoje você aqui, doutora. A gente gostaria até de utilizar a sua participação num futuro breve para você também nos ajudar a dar a boa notícia que a pandemia está passando. Mas nós estamos no meio do pico, ou seja, está subindo muito. E mesmo que em alguns estados ou até países a luz no fim do túnel começa a clarear, ou seja, parece que está começando a ir bem, o isolamento social ainda é muito importante, né, doutora? Com certeza, e provavelmente vai ser por algum tempo. Eu acho que a gente precisa olhar com muita cautela esse movimento, né? De entender que daqui a pouco os números de casos eles começam a diminuir, o número de morte também acaba diminuindo, né? Que lógico é esse o nosso objetivo. E pelas projeções a gente vê que sem o isolamento social o número de mortes seria muito maior. Então, eu acho que dá para ficar um pouco mais otimista agora, mas ainda com cautela. Doutora, uma explicação que eu acho que é importante é que as pessoas ficam um pouco confusas que se está todo mundo ficando em casa, por que sobe? Na verdade, esses casos são de 3, 4 semanas para trás, né? Exato, porque a gente tem uma janela ali para a disseminação da doença, desde que você teve o contato com o vírus, até a manifestação dos sintomas, você já está transmitindo, né? Você está naquele período de transmissão, mesmo sem saber se você tem a doença, você já transmite. E depois, quando você começa a manifestar os sintomas, ainda tem um tempo para que essa doença se agrave, que é variável, mas a gente está falando num período total aí, desde a contaminação até a evolução para um quadro mais grave, de em torno de 20 dias. Então, é verdade, as mortes ainda estão acontecendo, e é reflexo da contaminação de 3, 4 semanas atrás. Já a doutora Camila vai falar sobre os jovens, vai falar também sobre o Brasil, a situação do Brasil chega perto de 1.000 mortes agora, já. Quem tiver pergunta pode mandar aqui no Facebook Eduardo Oliveira e a gente vai passar para a doutora Camila Maciel de Oliveira. Lembrando que você pode se conectar também na página dela no Facebook para receber informações conversando sobre saúde, doutora Camila Maciel. Falando sobre a recomendação do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que está pedindo para todo mundo usar máscara na rua. Por que isso, hein, doutora? Olha, a questão da máscara foi uma questão que eu tentei escapar até que eles se pronunciassem de uma maneira mais clara. Porque quando eu fui para a literatura tentar entender se valia a pena usar máscara ou não, a literatura era controversa. Então, por que agora entraram num acordo de que vale a pena usar a máscara? Quando eu uso a máscara de pano feita em casa, eu não estou me protegendo, certo? Então, Sim. Não tem realmente a comprovação de que usar máscara de pano proteja quem está usando, mas é uma barreira física à disseminação das gotículas de saliva da boca de quem usa para o ambiente. Então, é uma proteção para o bem social, assim, a proteção é para o outro, não é para a gente. Esse é um ponto super importante que as pessoas precisam entender. É importante isso sim, porque às vezes a pessoa não entende que ela não está exatamente se protegendo, ela está protegendo o outro porque ela mesma pode ter e pode ser assintomática, né, doutora? É exatamente isso, Eduardo. E assim, a gente não pode cair na armadilha de achar, tô com máscara, tô protegido. Não, a história não é essa. Você tá com máscara e se você estiver doente, você não está disseminando tanto as gotículas pro ambiente. E por isso ninguém fica assustado se entrar num mercado americano ou brasileiro e ver um monte de gente usando máscara. Tá todo mundo tentando ajudar. Nesse momento, os Estados Unidos têm 488.980 pessoas infectadas, já passou de 18 mil o número de mortos. E aqui no país nós temos 26.187 pessoas
que se recuperaram. É importante a gente falar disso também. Doutora, agora falando do caso dos jovens, porque os jovens estavam muito relutantes em entrar no isolamento social, mas eles acabam sendo transmissores, por isso que tem que entrar, né, doutora? O problema é o seguinte, os jovens, num primeiro momento, eles estavam se sentindo tranquilos, porque inicialmente a Covid-19 era uma doença que afetava mais idosos. Depois a gente começou a ver que a doença estava ali entre 30 e 59 anos também. Foi uma outra faixa etária que chamou a atenção. Uhum. E eu acho que assim, como esse paciente está como essa pessoa está na rua e não tem sintomas, ela pode estar disseminando. Então foi uma falsa ilusão de que o jovem não seria acometido. Hoje, além dele ser considerado um transmissor, que é quem está na rua levando o vírus para dentro de casa, ele também pode ser afetado pela doença, né? É interessante que nessa semana eu entrevistei no outro programa, Central da Manhã, uma família inteira, pai e mãe, uma menina de 14 anos e um filho de 5 anos. E a menina foi quem passou para todo mundo. A menina não tem sintomas. O filho de 5 anos também não tem sintomas. Então, assim, às vezes o jovem é hospedeiro. Ele pega, não sente nada e transmite. E por isso as escolas têm que continuar fechadas, né, doutora? Com relação às escolas, eu sei que é um outro tópico a ser discutido e vai levar outras coisas em consideração, né, outros fatores em consideração, mas quando a gente pensa em isolamento social, a primeira medida é a escola, né? Então, é o fechamento da escola, fechamento de comércio, essas são as primeiras medidas quando, no caso de uma pandemia com um vírus desconhecido como esse que a gente precisou enfrentar, que a gente ainda está enfrentando, né? É verdade. Tem ouvinte perguntando aqui, você sabe como está a epidemia no México? Eu peguei aqui os números, 3.441 infectados no México, já são confirmados, 633 já saíram, né, se recuperaram, e 194 mortes no México, comparado com os outros países, é relativamente baixo. Olha, a Lúcia Aguiar está fazendo pergunta sobre essas gotículas. Se eu estiver num ambiente e calada, então a máscara é uma segurança? Não estou espalhando gotículas? Será que isso é fato? Olha, essas gotículas, elas podem, geralmente são pela boca mesmo, a gente dissemina ao falar, né? Sim. E se você tá com a máscara, e não está falando, não quer dizer que você esteja protegida, é isso que a gente tem que bater nessa tecla. Entendeu? Então, o fato de você usar a máscara somente impede que as gotículas atravessem essa barreira física, certo? O pano. Se você tá calado, ok, e tá de máscara, não tem problema nenhum. Agora, você não pode entender que usando a máscara você vai estar protegida nesse ambiente. Não está te protegendo. Porque a gotícula de outra pessoa pode bater na sua mão, vai ficar, ou você toca, por exemplo, numa gôndola dentro do mercado, tá infectado, se levou com a mão ali. Aí vai para casa, tira a máscara, bota a mão no rosto sem perceber, se contaminou. Ou seja, a máscara não te protegeu, a não ser que você fosse o corpo todo. E por isso é que os médicos que vão atender quem testa positivo têm que proteger o corpo todo, né? Exato. Olha só, tem mais uma pergunta, um questionamento interessante, doutora. Nós estamos preocupados com o Brasil, porque eu tenho visto imagens, até no meu Rio de Janeiro, seu Minas Gerais, outros estados, as pessoas na rua, inclusive hoje, com Sexta-feira Santa. O Brasil se aproxima de 1.000 casos de mortes. O que você acha que pode acontecer no Brasil se a população não participar do isolamento social? Então, com relação ao isolamento social, tem acontecido, dependendo da região do Brasil que a gente fala, reações diferentes, sabe? Eu estou vendo um país partido ao meio e um país que está tomando partido mesmo, ou é de um lado ou é do outro. Isso está acontecendo no Brasil inteiro.
Então, isso está muito estranho. Esse movimento está muito estranho. O que eu estou percebendo é que existe uma pressão da população, dos comerciantes, sobre os prefeitos, querendo que os prefeitos liberem a abertura dos estabelecimentos comerciais. E essa é uma pressão que muitas das vezes fez, por exemplo, em Minas Gerais, Eduardo, não sei se você ficou sabendo dessa última notícia, na verdade de 2 dias atrás, Sim. mas que 3 prefeitos renunciaram ao cargo. Uau! Não Um foi de Varginha. Eu fiquei sabendo porque é perto da minha casa, ali do sul de Minas, né? Um é o de Varginha, que simplesmente pediu ele renunciou por quê? Pressão do comércio, ele quis abrir o comércio. Veio o Conselho Regional de Medicina, outras sociedades envolvidas, né, defendendo que o comércio tinha que ficar fechado. Então, eu acho que o grande problema está sendo assim, por exemplo, o governador de Minas Gerais deixou muito na mão do prefeito a tomada da decisão. Então, a pressão está vindo toda em cima do prefeito. E essa história do isolamento social, pelo que eu estou entendendo dos artigos que eu estou lendo, é que o isolamento social é uma barreira, é um jeito de proteção artificial, né? Mas é um jeito de proteção contra o coronavírus. Então, enquanto a gente não tem uma vacina ou uma medicação que é consensual para que seja usada, o isolamento social é o que está salvando vida, né? Só que existem outros interesses por detrás disso e existe o questionamento quanto ao isolamento social por outros interesses, e um deles é o econômico, né? É verdade, eu entendo até quem fala, olha, a população carente não vai conseguir, vai morrer de fome, etc. Então vamos buscar uma alternativa para essa população ter acesso à comida, porque se deixar todo mundo na rua, entupir os hospitais, não vai morrer só de coronavírus, vai morrer de todas as outras doenças que não podem ser tratadas, porque todo o local do hospital está entupido de pacientes de coronavírus. Ontem, a funcionária pública Carol Heller, né, que já morou aqui na nossa região, é só um parêntese para ilustrar o que eu estou falando, reclamou que a companheira dela, ela está numa uma relação homoafetiva, estava com doença no estômago, muita dor, e falaram, você precisa de uma cirurgia. Então vamos botar ela na cirurgia. Não tem como colocar, porque o centro cirúrgico que a gente tem já está tomado de paciente de coronavírus. Ou seja, esse tipo de informação reforça a necessidade do isolamento social, porque quanto menos pacientes de coronavírus tiver, mais pacientes de outras doenças podem ser tratados. Então, quem não entendeu a matemática até agora, será que o Brasil vai ter que receber 20, 30, 40 mil mortos na sua contabilidade para começar a entender? O povo está muito dividido, isso é perigoso, vai matar muita gente, infelizmente. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Vamos lembrar qual é o seu Facebook para todo mundo conectar com você, hein, doutora? O meu Facebook é o Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel. Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel, de Baipendi, em Minas Gerais, para o mundo. Ai, ainda vou acertar falar esse nome. Como é que se fala? Baipendi? Não, você já tá falando certo, okay. Baipendi. Eu tava falando Baipendi, agora é Baipendi. Sul de Minas. Obrigado, doutora. Bom final de semana para você. Eduardo. Tudo de bom. Para vocês também. Tchau, valeu, tchau. Obrigado. Essa é a doutora Camila Maciel de Oliveira, conversando sobre saúde no Facebook.